Eu sou Rafael Hungria, pesquisador de Dáquila. Já estamos aí já há alguns anos em parceria direta com amigos que sempre fizeram questão de nos apresentar evidências, apontar caminhos de pesquisa e que trouxeram resultados surpreendentes para nós. Resultados estes que estamos aqui neste canal já há algum tempo, apresentando para vocês esses conhecimentos, essas descobertas, pesquisas inovadoras em todas as áreas do conhecimento. E uma das áreas que estamos pesquisando profundamente diz respeito ao prolongamento da vida, tanto no que diz respeito à área genética, à área da alimentação, todos os caminhos científicos, que nos abrem as portas para essas descobertas. E também no que diz respeito a evidências em algumas civilizações antigas na existência de pessoas que estiveram aqui e tinham um prolongamento da vida, tinham um tempo de vida muito maior do que estamos acostumados hoje, a perceber no ser humano, que no máximo consegue viver aí 120 anos, estourando aí. Não sei se já encontramos aí evidências de alguém que passou dos 120 anos na Terra, pelo menos nesses últimos anos, Mas no passado, nós vamos encontrar em diversas escrituras antigas e povos e culturas essas indicações de que muitos seres humanos viviam um longo tempo de vida. O que eles faziam? Era alimentação? Era uma genética diferenciada? Eram outras raças? O que realmente, de fato, ocorria no passado para que esses seres humanos vivessem por mais tempo? Outra coisa, durante toda a história, se formos investigar nas religiões, nos mitos antigos, em todas as culturas, encontramos uma busca incansável pelo prolongamento da vida, pelo rejuvenescimento. Muitos chamavam de elixir da longa vida. Sempre ocorreu essa fascinação por esse prolongamento da vida. Parece que muitos líderes do mundo e buscadores, pesquisadores, os antigos alquimistas, pesquisavam muito sobre essa questão. Esses alquimistas, no passado, falavam sobre a transmutação da matéria. Muitos associavam isso a transformar chumbo em ouro. O que realmente, de fato, acontecia em relação a essa transmutação dos alquimistas era outra coisa. Eles buscavam encontrar justamente um conhecimento que levaria à descoberta de uma substância que eles poderiam ingerir e passar por esse processo, que eles chamavam de alquimia transmutativa, que era, na verdade, um conhecimento muito mais antigo que foi deixado na Terra por um grupo de pessoas, de tempos em tempos, que ensinavam o caminho do que eles chamavam de vida eterna. Nós vamos encontrar também registros disso depois da presença de Cristo. Jesus, quando ele passou pela Terra, ele deixou um legado de conhecimento em relação a isso. Na verdade, foi o principal conhecimento que ele deixou no que diz respeito a esse processo da vida eterna. Então, as religiões, principalmente as ligadas ao cristianismo hoje, acabaram interpretando e distorcendo um pouco esse conhecimento, essas informações. Mas, lá atrás, na época, as antigas sociedades secretas e as religiões possuíram esse conhecimento e adulteraram o que realmente ele significava. Por isso que as sociedades secretas surgiram, porque eles buscavam esse conhecimento. Inclusive, esse foi um dos motivos de tantas guerras santas entre as religiões, tantas cruzadas, tantas perseguições, e isso estava relacionado ao que eles chamavam de Santo Graal, conhecimento e o segredo do Santo Graal, que Jesus havia deixado, de certa forma, com os seus apóstolos, com Maria Madalena e outros, o segredo, o caminho para alcançarmos esse prolongamento da vida, ou melhor, a frequência transmutativa, a alquimia da vida eterna. Isso é um conhecimento científico, existe todo um segredo por trás disso. Existe realmente a possibilidade do ser humano alcançar esse prolongamento de vida e mexer, digamos assim, na sua estrutura energética, genética, física e conseguir estabilizar o processo do envelhecimento e até mesmo da morte. Quando Cristo passou pela Terra e ensinou esse caminho, ele se fez passar por uma experiência justamente para provar a todos que aquilo que ele pregava era real. Quando ele se entregou para a morte, na verdade, e muitos interpretam como se ele estivesse fazendo aquilo para nos salvar do pecado, na verdade, ele estava mostrando
o caminho, dando um choque de consciência na humanidade, através daquela experiência, para mostrar o caminho da vida eterna. Ou seja, mostrar que ele não morria e que era possível, sim, para todos nós chegarmos nessa compreensão, nesse entendimento e nessa frequência, nessa vida eterna. E ninguém entendeu assim. As pessoas acharam que ele estava salvando a humanidade dos pecados, se entregando a um sofrimento. Na verdade, ele não morreu, ele apenas mostrou para todos que ele não ia morrer, que ninguém poderia matá-lo, porque ele já tinha alcançado essa frequência de super-humanos, né? Ele já não era um ser humano normal, não era daqui, na verdade, né? E ele veio para ensinar. Na época, muitos entenderam, mas infelizmente o conhecimento foi totalmente distorcido, né? Adulterado, manipulado e ocultado. Algumas sociedades secretas, a própria igreja, né, sabe disso, mas ninguém conseguiu guardar intacto esse conhecimento da vida eterna. Esse conhecimento, segredo do Santo Graal. Nós vamos encontrar na história, por exemplo, no período de Merlin, do rei Arthur, da Távola Redonda, né, dos grandes mitos antigos europeus, todos os povos buscavam também este conhecimento. Os antigos celtas, os druidas, diversos povos, né, que trabalhavam em torno disso. Eles tinham esse conhecimento. Da mesma forma, nas filosofias e religiões orientais, muitos sábios da Índia, do Tibete, conheciam esse segredo, sabiam disso, né? Nos povos orientais, na China também, China antiga, né? Eles tinham esse conhecimento e trabalhavam muito essa questão da vida eterna. Existem mitos com relação a Shangri-La e outras civilizações que tinham esse corpo de ensinamento, de conhecimento. Pesquisem sobre isso, sobre os conhecimentos antigos do Tibete, dos lamas tibetanos, tá? Não dos budistas tibetanos, dos lamas tibetanos, da antiga civilização do Tibete. Eles tinham também esse conhecimento da transmutação e da vida eterna. Buscavam isso, né, a todo custo. Os antigos egípcios também tinham informação sobre isso. Eles sabiam dos segredos por trás da vida eterna e a relação com as pirâmides. Eles sabiam. Tanto é que os antigos faraós não aceitavam o processo da morte. Eles mumificavam seus corpos. Nos sarcófagos deixavam as múmias, preservando o seu corpo físico, porque eles acreditavam piamente que eles iam voltar, ressuscitar, reconstituir o corpo, voltar à vida. Por isso que eles mantinham o corpo intacto. Eles não queriam perder o corpo deles. Então eles tinham um conhecimento para preservar o corpo. Não só os egípcios, mas várias civilizações mumificavam os corpos para isso. Porque eles não aceitavam o processo da morte e queriam voltar. E geralmente deixavam dentro das pirâmides, né? Justamente porque eles sabiam que existia um conhecimento relacionado à vida eterna associado às pirâmides também. E é fato, isso é verdade. Só que esse conhecimento foi perdido, né? Infelizmente. Aqui na América do Sul, os povos do antigo México, tanto da grande cidade de Teotihuacan, cidade dos deuses, onde tem as grandes pirâmides do Sol, da Lua, na península de Yucatán também, onde os maias sentaram suas bases, né? Onde existem muitas pirâmides também, eles sabiam disso, tinham esse conhecimento. O povo maia conseguiu exercer esse treinamento, esse conhecimento e conseguiu sim atingir a transmutação. Dizem que eles desapareceram, né? Simplesmente sumiram. Ninguém tem vestígios para onde eles foram, porque sim, eles conseguiram passar por esse processo da transmutação. Isso ocorreu na pirâmide de Kukulcán, na península de Yucatán. Pesquisem também sobre isso. Essa história que contam sobre os maias, que eles eram povos bárbaros, primitivos, faziam sacrifício, tudo mentira. Os verdadeiros maias eram um povo evoluidíssimo. O que aconteceu foi que depois outros grupos chegaram lá e viveram naquela região e fizeram coisas estranhas por lá, né? Então, muito conhecimento sobre a vida eterna, sobre a transmutação e o prolongamento da vida, estava também presente na civilização maia. Os incas também tinham um pouco desse conhecimento, mas não conseguiram chegar ao sucesso, né? Muitos grupos no mundo inteiro conhecem, sabem disso. Os próprios Anunnakis, né, têm muita ambição de alcançar essa vida eterna, de encontrar esse conhecimento, de buscar essa compreensão. Só que eles perceberam que eles não conseguem atingir essa frequência, porque é uma característica apenas favorecida a uma genética ligada
a esta raça que nós estamos, a raça adâmica, né, que tem a possibilidade de receber a alma, e somente com a alma, com a centelha divina, e nessa frequência que a raça adâmica favorece, é que é possível atingir esse processo transmutativo. Outras raças, outras genéticas, não conseguem ter esse processo, esse desenvolvimento. Por isso que os Anunnakis e outras raças desenvolveram muito conhecimento de como prolongar a vida deles. Eles realmente conseguem prolongar a vida, mas não conseguem transmutar. Então eles ficam vivos por muito tempo, se alimentam e cuidam da saúde do corpo de uma maneira que realmente eles conseguem ficar vivos, manter a vida física deles, mas eles morrem. Como eles não conseguem transmutar, eles tentaram de tudo, porque eles sabiam que os dimensionais que haviam vindo para a Terra passavam por esse processo de prolongamento de vida eterna e de transmutação. E eles tentavam até construir pirâmides, né, para tentar imitar os dimensionais e conseguir também o que eles tinham conseguido. Mas não dava certo. Então eles são frustrados com isso, né, no fundo. Como eles não têm a parceria, o conhecimento, a evolução e a genética para isso, eles fizeram questão de destruir tudo que existe no sistema Terra no que dizia respeito a esse conhecimento, a essas evidências, né? Eles perseguiram, através das religiões e vários grupos, né, todas as evidências, todo o conhecimento que levava a isso. Todos foram perseguidos. E os grupos que tentavam atingir essa frequência e recebiam esse conhecimento eram perseguidos. Eram levados para a fogueira, eram hereges, eram queimados, eram mortos em guerras, porque não era permitido que essa informação fosse divulgada. Até hoje não é. Mas nós de Dáquila não temos medo de absolutamente nada, né? E temos que falar isso para todos, porque é importante que todos saibam da verdade. E chegou o momento de mostrarmos novamente isso ao mundo, né? Esse conhecimento precisa voltar. Por isso que nós estamos aí divulgando essas informações, por isso estamos construindo uma cidade num local específico, justamente também construindo uma grande pirâmide que vai servir de treinamento, de conhecimento e possivelmente no futuro favorecendo aí a vida eterna, a transmutação e o prolongamento de vida de toda a humanidade, né? Isso precisa ser resgatado, esse conhecimento. Assim como ocorria no passado, todas as pirâmides do mundo que estavam ativas, né, na época, hoje não estão mais ativas porque o vórtice de energia, a malha magnética da Terra mudou de lugar. Hoje ela está aqui no Brasil, na Terra prometida para que isso acontecesse, que é o último ciclo, o ciclo final e mais importante para o resgate desse conhecimento. E a vinda dos dimensionais para cá também estava programada para que isso acontecesse, porque o único caminho realmente de retorno para a nossa origem dimensional e cósmica é através da transmutação, é através desse mecanismo da vida eterna, que todos os grupos no passado tentavam encontrar. Todos. Os mitos e as lendas, né, da busca pela eterna juventude, a fonte da juventude, a vida eterna, o prolongamento da vida, os elixires, né, que os gregos buscavam, que os babilônios buscavam. Todos os povos antigos estavam atrás. Inclusive a lenda de Rei Arthur, pesquisem também sobre a lenda da Távola Redonda, o que aconteceu, né? Quem era Merlin? O que ele transmitiu para Arthur na época e para os membros da Távola Redonda? O que era aquilo que acontecia, né? Também sobre Joana d'Arc, o que ela queria transmitir para o mundo naquela época? Será que houve uma guerra realmente? O que a igreja fez com essas pessoas, né? Então, é interessante. A gente tem que ir a fundo, né, para encontrar essas respostas, porque elas não estão disponíveis. Nós, em Dáquila, já sabemos, temos a informação, temos o conhecimento para passar para todos, o caminho, o direcionamento, o treinamento, o desenvolvimento que nós temos que fazer, né, em relação a isso. Separei 3 passagens dos evangelhos aqui, para a gente dar uma olhada. Em Lucas, capítulo 9, versículo 27, está escrito: Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 28.
Em verdade vos digo que alguns há do que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem voltar em sua glória com seus anjos. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem antes que vejam chegado o reino de Deus com poder. Vocês podem ver que essas passagens, né, que foram associadas e referendadas a Jesus Cristo, que havia dito para os apóstolos, tem total relação com isso que nós estamos falando, né? Ele dizia que este caminho da vida eterna, muitos não iriam provar a morte, muitos iriam encontrar quando ele e seus anjos, né, voltassem no futuro para apontar e ensinar novamente este caminho. Então, é justamente isso que está de fato acontecendo. Nós estamos resgatando esse caminho, esse conhecimento, esse segredo, né, que foi motivo de tantas guerras e perseguições no mundo inteiro. As sociedades secretas não conseguiram também encontrar esse conhecimento 100% direcionado. Não conseguiram, né? Porque existem muitas etapas que devem ser cumpridas nesse treinamento, nesse processo, né? E eles não conseguem, não adianta. Tentaram, mas não conseguiram, né? Descobriram algumas coisas. Infelizmente, usam esse conhecimento para o mal, para o egoísmo deles, né? Eles têm um certo conhecimento. E eles acham que estas ações que eles cometem com o ser humano, né, é o tal do Santo Graal, e não tem nada a ver com isso. Só porque eles conseguem prolongar a vida deles e rejuvenescer um pouco, né, com consequências desastrosas para a vida deles. Eles acham que estão fazendo a coisa certa. E não estão nem aí para o ser humano, né? Então, o que eu falei, eles buscam a todo custo prolongar a vida, ter esse conhecimento, não morrer mais, porque eles sabem que a morte é a pior coisa que existe. Então, os líderes mundiais receberam dos Anunnakis esse conhecimento. Então, quem está no poder hoje sabe disso, né? Eles buscam isso. Fazem sacrifícios, rituais, coisas absurdas em prol dessas coisas. E não tem nada a ver com isso, entende? O verdadeiro conhecimento estava relacionado àquilo que Cristo passou e deixou. Aí o perigo, né? Aí vocês vão entender o porquê que Roma e os judeus, né, também institucionalizaram toda aquela situação toda depois de alguns anos, né, depois de 300 e poucos anos, fundaram o cristianismo romano como instrumento para desvirtuar totalmente o conhecimento e o segredo da vida eterna. Foi isso que aconteceu. Depois disso, durante toda a Idade Média, nós vamos encontrar as guerras, as perseguições, a Inquisição, todos os movimentos que a igreja fez. Tudo o que aconteceu na história, e em grupos considerados pagãos também, né, estavam em torno desta verdade, desse conhecimento. Vocês vão entender, nós vamos juntar as peças, pouco a pouco, e isso tudo vai ficar claro para vocês. Muito claro, né? Então, quem que orientavam estes grupos no passado? Quem que passava esse conhecimento da alquimia, da transmutação, da vida eterna para as pessoas no passado? Quem? Nossos amigos, justamente nossos parceiros dimensionais das 49 raças que vinham ensinar o caminho de retorno. Em contrapartida, os Anunnakis e os líderes mundiais vinham, depois de um tempo, apagavam aquele conhecimento, destruíam aquele conhecimento, ocultavam a verdade e construíam, criavam religiões em cima daquela tradição, daqueles grupos, para desviar o foco e criarem outras doutrinas em cima. Então, em vez das pessoas buscarem a vida eterna e o retorno para a origem, né, de onde nós viemos, não. Comece agora a obedecer, a adorar o seu Deus, fazer sacrifícios rituais e obedecer a ele. É isso que vocês têm que fazer. Vocês só voltarão para o céu, para Deus, através da morte. Através da morte. Encontrará o céu ou o inferno. Pronto. Aprisionou toda a humanidade nessa crença ilusória,
utilizando a morte como via de saída, né, de libertação. Isso não aconteceu só aqui no Ocidente. Aconteceu no Oriente também, nas religiões orientais, quando era ensinado que a iluminação do ser seria através da morte, a libertação de Maya, do mundo das ilusões, a libertação do ciclo de Sansara, da reencarnação, seria através da morte. Não era através da morte. Eles manipularam o conhecimento. Até mesmo Buda, Siddhartha Gautama, que dizem que ele morreu, não, ele atingiu a iluminação. Que iluminação é essa? Não é apenas da consciência, não. Quando você está no processo de transmutação, você começa a transformar o seu corpo em um corpo de luz. Você realmente se ilumina. Isso eu já vi com meus próprios olhos, né? Já vi acontecer. Do corpo começar a se iluminar. Depois nós vamos falar sobre isso um dia, contar algumas experiências aqui. Existe todo um treinamento, todo um caminho, um desenvolvimento a ser feito. Isso demora alguns anos, né? Para que isso aconteça. Não é fácil, existe todo um treinamento. Como ir para a academia, treinar. Você tem que pegar o peso, fazer exercício para você ir gerando uma transformação do seu corpo. É a mesma coisa, né? Esse conhecimento, ele ficou, de certa forma, ainda perdido, mas meio solto nos evangelhos, na Bíblia. Tanto é que muitos cristãos hoje acreditam nas palavras que ficaram lá, interpretaram ao pé da letra aquilo tudo, né? E acreditam que serão um dia arrebatados aos céus. Porque de acordo com as passagens que tem na Bíblia, não só no Novo Testamento, mas no Velho também, em alguns personagens, Elias, Enoque, Ezequiel, vários que foram aos céus, né? Foram levados e com o corpo, né? Acreditam no arrebatamento. Só que o arrebatamento não é uma coisa que vai acontecer porque você acredita em Jesus Cristo, que ele vai te salvar. Não. Isso é uma interpretação muito ao pé da letra, né? Do que está registrado e ficou na Bíblia ali. É isso que eles queriam, que a gente entendesse errado, que a gente interpretasse dessa maneira. Então as pessoas acham que vão estar aqui, eu sou fiel, né, a Jesus, creio em Deus, e um dia serei arrebatado, vou estar andando na rua, eu vou sumir, vou desaparecer. Minha roupa vai cair no chão, eu vou ser levado, né, arrebatado por Jesus. Esse conhecimento, né, de nós voltarmos para algum lugar, levando nosso corpo, ele é real. Só que não é bem assim, não é simples assim. Existe todo um caminho, né, a ser percorrido para que isso aconteça. A Biblioteca de Alexandria possuía todas essas informações, todo esse conhecimento, né? Foi deixado lá pelos antigos mestres e sábios e filósofos do mundo inteiro esse conhecimento. Por isso que ela foi destruída, né? Queimada, e muitos textos foram roubados pela Igreja Católica. O Vaticano tem muitos textos lá guardados que dizem respeito a isso, eles sabem disso, né? São coisas que a gente tem que investigar, tá? Não acreditem em mim, não. Vão pesquisar, vão atrás dessas informações, mas nós de Dáquila temos plena consciência da veracidade disso tudo. Fizemos muitas pesquisas, né, no sul da França, fizemos pesquisa no Egito, fizemos pesquisas na Turquia, né, no México, no Peru, na Bolívia, em vários países, na Amazônia também. Tem algo lá na Amazônia que confirmou para nós isso tudo. Pesquisem também sobre a alquimia, mas não essa alquimia que está aí sendo dita aí como esoterismo. Pesquisem sobre a antiga alquimia, os antigos alquimistas, né? Como era esse conhecimento? O que eles buscavam? Pesquisem sobre isso, tá? Vocês vão ter muitas surpresas. E depois nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos esmiuçar a questão da alquimia, a questão das antigas tradições do mundo, né, que tinham esse conhecimento, que foram deturpados, né? O arrebatamento foi incluso na Bíblia em contrapartida ao ecumenismo na época da Alemanha. O arrebatamento foi inserido como um prêmio aos católicos que se mantivessem ortodoxos. Exatamente. Isso aconteceu várias vezes, né? Sempre que os cristãos começavam a questionar a igreja e encontrar novos conhecimentos, acontecia esses movimentos inibitórios por parte de Roma
para justamente impedir que uma revolução acontecesse. Até que com Lutero, né, houve uma reforma, ele conseguiu romper com algumas barreiras, mas infelizmente ele também não conseguiu trazer, né, o conhecimento, porque não estava disponível, né, não adianta. Então, mesmo assim, a reforma de Martim Lutero deixou um pouco a desejar no que diz respeito ao resgate do conhecimento. Para alcançar a transmutação, seria necessário aprender tudo sobre tudo? Saber todas as línguas? Ser o mais habilidoso em todas as profissões? Dominar todas as áreas do conhecimento? Então, Leonardo, na verdade não. Essa ideia de nós buscarmos a perfeição, de saber tudo, de ter todo o conhecimento, isso, de certa forma, foi trazido um pouco pelas religiões, né? Esse exagero, assim, essa busca pela perfeição. E geralmente eles associavam essa busca de perfeição à própria iluminação do ser humano, uma santidade, todas essas coisas, mas sempre associada ao quê? A vida eterna, a libertação após a morte. Ou seja, faça tudo isso, atinja a perfeição para que quando você morrer, você será conduzido para o céu, para a libertação, né? Para um caminho em que você não precisará mais voltar para cá. Não existe uma mentira nisso, existe um fundo de verdade, né? Porque, de fato, após a morte, nós podemos sim atingir um nível superior, entre aspas, e ficar num plano que é considerado um plano evolutivo, né? Nós chamamos de nível dos ascensionados, nível superior, lá no segundo anel que nós conversamos, lembra? Então existe sim uma realidade espiritual e não necessariamente essas pessoas precisam retornar para cá. Eles ficam lá num plano legal esperando um momento certo de certa forma, reconstituírem seus corpos e voltarem para cá. São os tais dos ascensionados que muitos falam, né? Existem muitos dimensionais que ascensionaram, estavam buscando o processo evolutivo e ascensionaram. Então, é bem legal a gente entender também isso, porque não é todo mundo que passa pelo processo da morte que está aí fadado a uma reencarnação, né, e vai ter que voltar rapidamente para cá. Não, tem muitos que estão aí com mérito, né, com um crédito muito grande por terem feito muitas coisas boas aqui na Terra, evoluíram bastante, né, e só faltou transmutar. Então eles têm um crédito, eles ficam num nível, né, espiritual, lá no segundo anel, esperando a oportunidade para este reencontro. E é justamente isso que nós vamos falar mais para frente também. O que vai acontecer com os nossos vizinhos, moradores do segundo anel, os nossos amigos que partiram, né, e que atingiram um nível muito bom de consciência e de evolução e de treinamento energético e que estão esperando o momento para retornarem para cá. Isso também foi dito por Cristo, hein? Esse retorno daqueles que se foram e voltariam e reconstituiriam seus corpos. Está na Bíblia. E isso tem a ver também com a transmutação. Só que para isso acontecer, eles precisam esperar o momento certo, o ciclo certo na Terra, para que isso aconteça. O vórtice de energia tem que estar ativo para que essa situação se dê no futuro. Então nós estamos construindo e preparando toda essa situação aí para a humanidade, um legado, né? Não só para a nossa humanidade aqui, do primeiro anel, mas para todos os anéis, para toda a humanidade do sistema Terra. Todos serão beneficiados por isso. Então, não precisamos chegar na perfeição, não precisamos nos tornar santos, iluminados, né, como dizem aí, para atingir a vida eterna. Não, nós temos que simplesmente atingir um nível de consciência, né, no qual você sinta realmente que o bem faz parte do seu ser, a nobreza, a ética, o amor, a harmonia, a paz, sentimentos nobres, né? Mesmo que você ainda tenha as suas emoções, mesmo que nós ainda tenhamos o nosso ego, né, nossas limitações humanas, o fato da gente estar buscando melhorar, buscando se tornar seres humanos melhores, buscando resgatar nossa frequência dimensional, sempre respeitando uns aos outros, sempre buscando crescer e ajudar as pessoas a crescerem à nossa volta, nós com certeza estamos gerando
essa frequência, temos esse crédito, né, conosco. Então, estamos aptos à transmutação. Não precisamos saber todas as línguas, ter todos os conhecimentos, nos tornarmos perfeitos, né? Não necessitamos. Do jeito que nós estamos, com a nossa simplicidade, com nossas limitações, né? Nós podemos sim atingir a transmutação, porque a transmutação é de direito dos dimensionais e da humanidade. No futuro, toda a humanidade será beneficiada. Todos os adâmicos, né? Por causa da alma que eu falei. Todos estão recebendo a centelha divina. E os dimensionais que vieram para a Terra, os últimos que vieram, serão os primeiros a transmutar. Principalmente o grupo dos 144 mil. Né? Os últimos serão os primeiros. Então existe sim uma relação e uma possibilidade, né, de que os 144 mil, o grupo dos dimensionais que veio lá atrás, em 4004 a.C., consiga ser o exemplo da concretização desse legado, né? Precisamos dominar completamente todas as áreas do conhecimento, dominar a mente, dominar a emoção, o corpo e todos os sentidos, se tornar a pessoa mais perfeita que se pode se tornar? Ou isso é conseguido a partir do momento que ocorre a transmutação? Nós temos que buscar, sim, melhorar, sermos perfeitos, entre aspas, né? Nós nunca seremos perfeitos. Mas temos que buscar a evolução, sim. Como eu disse, não é condição para a transmutação. A nobreza de espírito, sim, né? É uma condição para a transmutação. Mas a maior condição para a gente conseguir atingir a vida eterna é cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, é conseguir prolongar a nossa vida, é conseguir estar vivo, saudável, cuidar da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa saúde, para que no momento certo, realizando todos os treinamentos, no momento certo, a gente consiga passar por esse processo transmutativo, que de fato já está ocorrendo, porque a transmutação não é uma coisa que vai acontecer do nada, é um processo. Nós estamos gerando a frequência transmutativa. Quanto mais você se desenvolve, passa pelo treinamento, recebe as ativações, entra no seu desenvolvimento, e é isso que Dáquila oferece como universidade, escola de desenvolvimento para os dimensionais, você vai gerando a sua energia transmutativa, igual uma barra, né, de loading, de carregamento, sabe? Percentual que vai subindo a barrinha, você vai acumulando energia transmutativa e vai aumentando o seu percentual. Chegará o momento que estaremos com o nosso percentual bastante elevado, né? E teremos a capacidade de gerarmos esse intercâmbio dimensional. Isso se dá num vórtice de energia muito forte em uma pirâmide que é construída na proporção geométrica, na escala geométrica, para gerarmos essa frequência com maior intensidade. Então, é um desenvolvimento gradual e aos poucos vamos chegando nessa frequência, né? Isso é conseguido a partir do momento que ocorre a transmutação? Sim, de fato, quando nós passamos pela transmutação final, derradeira, com certeza nós vamos avançar muito no nosso desenvolvimento consciencial. Mas mesmo assim não somos perfeitos. A evolução continua, mesmo em outras dimensões, né? Então, os seres que transmutaram, eles continuam evoluindo, eles continuam num processo de busca, né, da sua divindade. Continua. A diferença é que eles não morrem mais e não reencarnam mais, né? Eles atingem a frequência da vida eterna. Então, eles têm o corpo deles intacto, não passam mais pelo envelhecimento, não têm doenças, né? Não tem mais as limitações aqui da terceira dimensão que nós temos. Quem poderia nos ensinar a transmutar já deve ter transmutado, certo? Quem nos passaria esse conhecimento? Justamente o que nós estamos dizendo aqui. Nossos amigos que transmutaram, nossos parceiros, os dimensionais, as 49 raças, nossos companheiros aí na busca da evolução, né? Os nossos amigos que conseguiram mais cedo do que nós fazer este processo estão aí nos ensinando. Estão vindo como professores apontar o caminho para nós. Estão resgatando esse conhecimento por nós. Porque aqui na Terra a gente não ia encontrar essas respostas. Não ia. Como eu expliquei, né? Tudo foi escondido, destruído, manipulado.
E as religiões não mostram esse conhecimento. Não mostram. Então eles estão aí, nossos amigos, né, resgatando para a gente esse conhecimento. E nós estamos aqui transmitindo a vocês. A transmutação seria algo que farão por nós, ou seja, os seres farão a transmutação por nós, ou é único e exclusivamente esforço próprio? É esforço individual e intransferível, né? Ninguém poderá fazer por nós. Nós temos que cuidar do corpo, cuidar da nossa saúde, do nosso espírito, temos que cuidar da nossa vida, né, para justamente gerarmos essa frequência transmutativa. Nós temos que fazer a nossa parte. Os nossos amigos nos passaram o conhecimento e a técnica que a gente consiga isso. E lógico que estão mexendo os pauzinhos para que a transmutação seja garantida. E outra coisa, os dimensionais, os últimos que serão os primeiros, para conseguir a transmutação, deverão cumprir a tarefa que eles vieram fazer na Terra. Compromisso dos dimensionais. Estão lembrados? Sem a gente executar o nosso compromisso, resgatar nossa missão, acessar a nossa placa, nós não vamos, de certa forma, conseguir garantir nossa passagem, né, de transmutação. É uma coisa que caminha em paralelo. A gente também tem que cuidar do nosso compromisso, fazer o nosso trabalho, porque nós viemos aqui para isso, para cumprir uma tarefa. E até hoje não cumprimos. Então, a transmutação está atrelada ao compromisso. E qual é o maior compromisso que nós temos? Propagar informação, despertar os dimensionais, nossos amigos, levar o conhecimento perdido para a humanidade. O que nós estamos fazendo aqui? O que Dáquila está fazendo em todos os canais de Dáquila, em todos os grupos, né? É isso que nós estamos fazendo. É o nosso compromisso. Cada um tem um tipo de compromisso dentro de uma área. O meu está ligado a palestras, a unificação do conhecimento, a estudo, né? Nós estamos fazendo aqui. Agora, tem pessoas que têm outros compromissos, outras áreas, né? Em outros setores de atuação. Mesmo através da música, da arte, né? Da medicina, em várias áreas. Existem os compromissos dos dimensionais. Que é o quê? Deixar o conhecimento, deixar o legado, transmitir nossas magias, né? Transmitir aquilo que os dimensionais vão entrar em contato e vão despertar. É o que muitos aí estão dizendo, né, no canal. Muitos comentários que a gente recebe, nossa, vocês falam, parece que vem uma lembrança, é isso mesmo, eu confirmo isso como verdade, parece que eu sei disso tudo, parece que eu tenho que fazer isso mesmo, parece que eu estou lembrando de um conhecimento que eu já tinha. É isso, gente. Por quê? Porque o que nós estamos falando aqui é justamente o que a gente já sabe que tem que ser feito, né? Então não é uma novidade, nós estamos aqui criando uma teoria, não é, são informações que vieram direto dos nossos amigos. E nós estamos recebendo essas orientações, né, há mais de 20 anos. Começou com o Urandir, o guerreiro, né, que aguentou todas as porradas da mídia, do sistema, né, foi perseguido e conseguiu montar pelo menos um grupo de pessoas que confiou, acreditou, foi atrás da verdade e agora estamos aí. Sobrevivemos à Inquisição moderna, né? Estamos aí intactos agora, transmitindo para vocês e propagando o conhecimento. E é isso que todos nós queremos, resgatar a verdade, resgatar o conhecimento para beneficiar a humanidade inteira, não a nós. Nós estamos conscientes do nosso compromisso. E é isso que nos fará garantir também a nossa transmutação, né? E o nosso objetivo é esse, é que todos alcancem essa transmutação, esse prolongamento da vida. Existem muito mais coisas que nós vamos passar aqui. Dáquila Pesquisas vai trazer muitas descobertas, principalmente dentro da área da genética, da mutação, do prolongamento da vida, né? Traremos coisas assim impressionantes para a ciência, para o benefício do ser humano, né? Porque os Anunnakis manipularam a genética humana. Como eles sabiam que a raça adâmica tinha esse potencial de prolongamento da vida e de transmutação, eles cortaram o DNA, mexeram no cromossomo 2 e 3 do ser humano, para que a gente não conseguisse viver muito tempo, para que a gente morresse rápido, ficasse doente rápido, tivesse uma imunidade baixa,
envelhecesse rápido. Eles fizeram tudo isso. Nós somos vítimas dessa manipulação genética. E isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vocês perceberam que um dos logos de Dáquila Pesquisas é um DNA? É uma hélice de DNA? Tem tudo a ver com essa questão, né? Então nós vamos trazer muitas novidades, tá? Espero que vocês estejam entendendo onde nós queremos chegar. A coisa é muito séria, não é brincadeira isso. O que a gente está fazendo é colocando um tijolinho de cada vez aí para a gente conseguir entender esse mecanismo, esse caminho que todos nós temos que seguir. Se não conseguirmos realizar a transmutação em tantas encarnações, porque justamente nesta agora conseguiremos. Não é que nós não conseguimos antes. Por vários motivos, né, a gente programou que iríamos ficar aqui até hoje. Também tem isso. Porque o maior ciclo da transmutação final se daria neste período, que é um final de um ciclo de 5.125 anos e um final ainda de um ciclo maior, de mais de 26 mil anos, né? Então, nós sabíamos que neste momento, nesta janela, ou nesta inversão magnética, muitos falam aí, neste momento, a Terra, o sistema Terra passaria por uma situação. Essa situação é que favoreceria, com maior intensidade, essa transmutação poderosa, vamos dizer, que favoreceria a todos, facilitaria a todos os dimensionais dar o salto quântico nessa frequência transmutativa, entendeu? Então é neste momento, por isso que estamos correndo contra o tempo aí para construir a pirâmide, né? Temos que deixar esse legado para a humanidade. E ficará ativa durante muitos anos, centenas de anos para frente, a pirâmide e a energia transmutativa ficará ativa na Terra. E em 2028 é um dos momentos mais importantes e especiais para que isso aconteça. A janela da transmutação estará aberta para todos nós. E aqueles que foram inteligentes, que forem espertos, né, vão realizar o treinamento até lá e vão se dedicar muito ao seu compromisso, à sua missão, ao seu desenvolvimento. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, né? Ter esse entendimento, começar a buscar abrir um pouco a mente para essa compreensão, o que realmente significa, né, a vida eterna. Então, sim, existe a possibilidade de nós alcançarmos essa frequência, de nós encontrarmos esse caminho. Vamos sim cuidar da nossa saúde. Existe um caminho, um conhecimento para prolongarmos nossa vida, rejuvenescermos, não envelhecermos mais. Sim, é possível, né? É possível. Então vamos buscar esse conhecimento, vamos fazer de tudo para cuidar da nossa saúde, não vamos vacilar, não vamos dar bobeira, porque a vida humana é preciosa. Nosso próprio instinto de sobrevivência nos mostra isso. Nós nascemos já com esse instinto de que não podemos morrer. E não podemos mesmo. E é isso. E vamos ajudar todos aqueles também que já fizeram a passagem, porque eles estão esperando essa oportunidade de voltar para cá, para resgatar o corpo que eles perderam, né? Porque lá no mundo espiritual, lá no segundo anel, não tem saída, não. De lá eles não vão para lugar nenhum. Tem céu nenhum lá. Então o caminho para que nós possamos realmente ir para o céu é voltando para cá e resgatando o nosso corpo. Nem que seja um percentual do nosso corpo, né? Para que no momento certo a gente consiga a transmutação. E vamos sim ajudar todos os ascensionados, todos os nossos amigos que partiram, e quem sabe, né? Quem sabe, um dia a gente traga aí uma notícia maravilhosa para todos, né? Quem sabe a gente não consegue romper as barreiras dessa limitação entre o primeiro e o segundo anel. E todos os entes queridos, todos aqueles que partiram, né, possam voltar e estar em direta comunicação conosco, né, para que nunca mais tenhamos umas portas fechadas entre essas duas realidades. Será que isso é possível? Será que um dia todos aqueles que passaram pela morte poderão nos dizer que não morreram, que estão vivos, né, e estão felizes por compreender, estamos construindo um legado
uma oportunidade para que todos eles possam voltar à vida e alcançar a vida eterna. Então, todos eles estão esperando por nós, esperando você, esperando a mim, esperando todos aqui que estão presentes escutando isso, para que a gente faça a nossa parte no nosso compromisso. Se você conseguir colocar um tijolinho só nessa obra, e é isso que nossos amigos estão esperando de nós. Estão esperando que a gente faça a nossa parte, contribua, né? Haja. É hora da ação, e não de ficar em oração esperando uma salvação. Vamos agir, vamos fazer a nossa parte. É isso que nos cabe, né? Como dimensionais. Se vocês estão entendendo tudo que está sendo dito aqui, e muitos de Dáquila estão falando, passando muitas informações para vocês, é isso. Nosso objetivo é esse. Criar esse rebuliço mesmo, movimentar, para que o maior número de pessoas possa ainda, né, vir ao encontro do seu compromisso, das suas tarefas como dimensionais, né? Nós não somos donos da verdade, nós estamos apenas deixando um pouco uma reflexão aqui para que nós possamos pensar juntos sobre isso, tá? E trazer um pouco de discernimento e experiência. Vamos praticar, vamos comprovar essas coisas na prática, né? Vamos cuidar da nossa vida. Então, pessoal, agradeço de coração mesmo e que vocês repassem essas informações. Fiquem todos aí com a chama acesa. Vamos carregar essa tocha. Estou entregando a tocha para vocês aí. Repassem agora para frente esse conhecimento, essa informação e vamos juntos, sempre em busca do conhecimento e da nossa transmutação rumo à vida eterna.